Olá, gente, olá. Olha, hoje na hora do almoço, hein? Puxa vida, coisa mais boa. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Carol, que bom que você está aqui conosco. Bom dia, Carol, bom dia. Hoje eu estou aqui aguardando vocês entrarem online, mas eu estou com pessoas aqui comigo para me darem suporte aqui energético, né, de muito amor, para falarmos com a Kênia, que tá lá em Londres. Gente, eu tô chique hoje, hein? Tô chique hoje. Vou falar com Londres hoje, diretamente. A Kênia falou, não, eu te atendo, ela fica tranquila. Aí estamos aqui, né? Esperando. Bom dia, Márcia, bom dia, Sônia, bom dia. Bom dia. Ai, a Cíntia tá dizendo que tá apaixonada por mim. Perfeito, podemos marcar um encontro, tomar um café, comer um bolo de fubá juntas, né? Vai ser muito bom. Olha a Débora aí, olha a Maria Ribeiro, olha a Lília Jordão. Oi, Lília, bom dia. Nossa, quanta gente junto comigo. Olha a Pamela Doces Finos, faz sem açúcar, sem glúten. Daí nós já vamos encomendar. Bom dia, gente, bom dia. Bom humor também é preciso pra gente dar conta de tudo, né? Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, quem que é? N Design, eu não sei quem que tá aí, mas de qualquer forma, bom dia. Olha, Maria Ribeiro, lá de Portugal. Bom dia, Maria, bom dia, tudo bem? É gostoso, né? Passar um tempinho dando bom dia, bom dia. Elza, olha, Adriana e tem uma Elza Raimundo aqui. Olha, minha charata aqui comigo, que beleza, hein? Muito bom, olha a Dalva, muito bem. Bom dia, bom dia. Bom, essa é uma live feita num horário especial, né? Eu já fiz outras lives na hora do almoço, mas essa é uma live bem especial. Eu vou dizer a vocês do que se trata o nosso assunto, é um assunto bastante importante também, como sempre é. A base dessa live hoje, para a gente conversar um pouquinho, de que forma, né? De que forma que nós podemos fazer de um jeito que a gente se transforme. Onde que nós podemos buscar ajuda para nos transformarmos? E o que é transformar-se, né? Onde que a gente vai buscar apoio, coragem? Qual é o primeiro movimento que eu posso fazer para, de fato, ter um jeito de passar por algumas transformações? Nós todos que estamos no caminho da terapia, do autoconhecimento, de jornadas mais pessoais, nós vamos entendendo, principalmente as constelações, né? Nós vamos entendendo que a transformação muitas vezes dói, porque são processos de cura, processos de aprendizado. E aí, então, hoje é o que nós vamos conversar, eu e a Kênia. A Kênia passou por um trecho, né, comigo, um trecho da estrada comigo. E a gente conversava muito sobre isso, eu converso muito com eles, que já tenho muitos ajudantes aí como terapeutas, enfim, na lida, né? E a gente falava sobre isso, né? Qual é o conhecimento que pode nos ajudar a transformar? Qual é o conhecimento que eu posso, de fato, encarar, ter coragem de tê-lo, de passar por ele, de estar junto com esse conhecimento e através dele, qual é o conhecimento que vai me sustentar para que eu possa me transformar? E quando eu me transformo, qual é o desdobramento disso? Então, é bem nessa direção que nós vamos conversar hoje. Qual é o conhecimento? Onde eu vou encontrar esse conhecimento que vai me dar base e vai me sustentar? E uma vez que eu estiver com este conhecimento, qual é o desdobramento da minha transformação? Essa é a base da nossa live de hoje, né? Isso é o que nós queremos construir juntos. Então, vale a pergunta, vale os comentários, os compartilhar. Então, agora podemos chamar a Kênia. A Kênia que é a nossa convidada de hoje, né? Eu tô vendo aqui que as pessoas estão entrando, a Joyce,
A Márcia da turma entrou. Que maravilha, eu já vi a Thaís por aí. Ei, gente, bora lá. Vocês sabem que no Instagram tem um... Contar para as pessoas, né, que nós estamos aqui. Vamos chegando, fiquemos juntos. Olha a Andréia lá de Itapema. Ih, quem que é essa moça que apareceu aí? Quem é essa moça? Mas eu gosto desse cabelo, hein? Pela... Acho que eu chamei você só por causa desse Você cabelo. viu, né, professora? E aí, como eu sou obediente, né, eu fiz o cabelinho do jeitinho que a senhora pediu. Gente, mas esse cabelo tá bonito, não tá? Ó, sabe que tá aqui comigo, Kênia, para ajudar a eu receber você? Eu estou aqui com a Avelina. Se elas quiserem vir aqui Uau! para dar um oi, pode vir. Nós não temos problema nenhum, não. Nós estamos aqui com a Ângela. Olha elas aí, ó. Foi Olha a Ângela. maravilhosa! E olha aqui, ó. Lindas! Olha a Sandra. Ei, Sandra! Que maravilhoso, Então, gente, essa energia de vocês. Obrigada. obrigada eu, viu, por você ter aceito esse convite, poder estar conosco. Então, Kênia, eu penso que nós podemos elaborar um pouquinho a nossa prosa, né? Porque, enfim, eu gostaria que você se apresentasse, né? Dissesse, olha, a Sheila também chegando aí, que Ei, você Sheila. pudesse A Andréia tá aí apresentar-se. também. Tá todo mundo aí, né? Olha a Thaís aí, ó. A Thaís, É. Olha a Andréia. Pode dar os seus maravilhosa. cumprimentos aí, né? E tem muita gente nova também aí conosco, né? Muita gente nova aí conosco. Muito bem. A cor desse cabelo também tá bonita, hein? Pois você me dá o número da tinta? Eu- Pode deixar. Então tá bom. Keina, eu vou passar para você. Você, por favor, fale um pouquinho de você, né? Conta um pouco da pessoa mesmo. Uma apresentação bastante orgânica. Eu acho que fica bem bom para todo mundo. E depois a gente vai. Eu Então posso ir tá. construindo com perguntas e nós vamos Tá fazendo aí um ótimo. bate-bola. Tá bom, então? Isso aí. Ficar bem à vontade aqui. Bom, meu nome é Kênia. Eu sou natural do Espírito Santo, de Colatina, do interior, aí do Brasil. Eu moro em Londres há 6 anos dessa vez, mas eu vim a primeira vez aqui para a Inglaterra em 2002. Eu tenho 2 filhos, sou casada, tenho uma filha de 18 anos e um filho de 14 anos. E estamos vivendo a nossa jornada aqui nesse momento. Estamos reconstruindo a nossa vida aqui e está sendo um momento muito maravilhoso. Uma jornada que eu consigo entregar muitas coisas no momento, juntamente com a jornada de cura que eu passei com a professora e com meus companheiros de jornada. Uhum. Então, eu falei para eles há pouco que a gente vai na direção de falarmos, né, qual é o conhecimento que nos Sim. sustenta, que nos dá a possibilidade de nós passarmos pela transformação, ele nos sustentar durante o processo, porque sempre é um processo. Mas você já tem gente respondendo aí para você, que também Tá. é de Colatina, Colatina, perto, meio ó, vizinha de vizinho. Colatina da Serra. Então, prof, assim, posso começar do início mesmo? É, Claro, eu acho que vai ser bacana para as pessoas entenderem a minha jornada, né? Como que eu cheguei sim. mesmo, como que eu encontrei a professora Elza, né? Então, assim, eu era confeiteira até então, trabalhava com bolos, eu estava muito bem, assim, na questão financeira, só que eu não estava feliz comigo. Alguma coisa dentro de mim gritava, me pedia socorro. Só que, assim, eu estudava, buscava conhecimento, já estava ali na luta, né? Só que eu não sabia o que acontecia comigo dentro de mim. Era um vazio, eu tinha um vazio muito grande. E sabe o que era engraçado? Porque eu estudava muito sobre a vitimização, mas eu me pegava o tempo todo sendo vítima de cada história. Eu culpava todas as pessoas o tempo todo de todo aquele sentimento, aquela angústia que eu estava vivendo. E eu não sabia como lidar. Então, quando foi o final do ano passado, antes do final do ano passado, eu conheci a Tânia Lee, que é numeróloga cabalística, e ela falou assim: Kênia, você está na profissão errada. Você veio para ser terapeuta. Eu falei, sério, Tânia? Porque até então eu já havia conquistado vários alunos dentro da confeitaria com pouco tempo, e eu percebia que que as pessoas me procuravam, professora, sabe para quê? Para poder conversar. Nem era de fato pelo meu trabalho, mas as pessoas se sentiam à vontade.
ela se vinculava comigo naquela história ali que eu também estava passando, e eu percebi, me dei conta que realmente algo a mais deveria acontecer. Foi quando a Tânia me apresentou o trabalho da senhora. Ela falou assim para mim: Kênia, eu vou te falar uma coisa. Se você quer fazer bem feito, faça bem feito. Não faça com qualquer pessoa. Eu vou te apresentar a melhor consteladora, a melhor professora do Brasil. Ela é da vanguarda. Que E bonitinho. aí eu me apaixonei. Antes mesmo de eu começar, de eu procurar para fazer o curso, eu comecei, entrei no YouTube, comecei a buscar. E logo eu falei assim: não, pera lá, eu não vou perder mais tempo. Eu vou atrás da professora Elza. Porque eu vim com essa informação, imagina, e comecei a buscar, falei assim, gente, é com ela que eu tenho que aprender. E, professora, foi uma conexão tão maravilhosa, sabe? Tão maravilhosa, porque a primeira vez que eu falei com a senhora, veio tudo ao meu encontro. Sabe assim? Sabe, a ficha caiu, pronto, tchum, ficha caiu. É isso que eu tenho que fazer. Então, assim, então eu acredito que por isso que a minha jornada, ela foi tão profunda. E acredito que de todos nós que passamos com a senhora, é profunda. Mas para mim, foi a minha virada de chave. Se as pessoas verificarem, olharem a Quênia antiga, as pessoas hoje nem percebem que é a mesma Quênia. Até mesmo pela forma de eu falar, sem falar com muita pressa, sem falar com dificuldade, sem me vitimizar, olhando o ser humano na sua essência, na forma que realmente eu devo olhar. E é lindo, foi lindo demais a minha jornada, porque no decorrer dessa jornada da autocura, que foi online, né, professora? Às vezes as pessoas têm tanta preocupação, mas online funciona. Gente, eu estou em Londres. Eu não tinha como ir para Curitiba e estar me servindo com a professora o tempo todo. Só que deu muito certo e dá super certo. Porque a partir do momento que a gente escolhe, que isso também é uma escolha, né, professora? Não adianta a Sim. pessoa começar uma jornada e falar assim, ah, vai cair tudo do céu, porque não cai. É uma escolha. Então, assim, na medida do possível que você faz a sua escolha e que você leva com seriedade, com respeito aquilo que a outra pessoa está te passando, te conduzindo, te ensinando, tudo começa a se enquadrar. Então, para mim, essa jornada da autocura com a senhora foi algo realmente fenomenológico, algo que realmente entrou na minha vida com muito poder, que me fez, me permitiu a ter um encontro com a minha família, a me reconhecer, a ver quem eu, Kênia, vim fazer, no meu propósito de vida, quem eu, Kênia, vim fazer, reconhecer aquele homem, aquela mulher como os meus pais. Porque eu vivi uma guerra constante dentro de mim, com a minha mãe principalmente. Eu passei a minha vida toda, 41 anos da minha vida, culpando a minha mãe. De situações que não é responsabilidade dela e nem minha. Nem dela e nem minha. São coisas exatamente que aconteceram porque deveriam acontecer, né, prof? E compreender isso, conseguir contextualizar tudo isso, torna a vida muito mais leve. Porque a gente começa a olhar para o ser humano na essência dele. A gente para de entrar na história, até mesmo daquela pessoa que vem contar a história. Porque às vezes a pessoa ela quer conversar com a gente, mas ela só quer ouvir. Ela não quer que a gente dê opinião em nada, né, prof? Não quer que a gente dê opinião em nada. Sim, não E quer. às vezes, na nossa arrogância, de forma inconsciente, que nós não sabemos o que estamos fazendo, nós entramos em várias histórias. E eu fiz isso no decorrer da minha vida. Eu entrei em várias histórias, me emaranhei em muitas histórias. Entrei em situações. Eu fico até emocionada, porque se eu soubesse disso antes, teria feito diferente, teria sido completamente diferente. Então, essa jornada, ela me fez me ver. Ontem mesmo, na nossa constelação, estava conversando, né, prof, falando assim, que foi a primeira vez que eu senti que eu realmente calçava os meus sapatos. Sim, verdade, falou mesmo. Foi muito forte. Né? Porque Sim. até então eu fazia, eu estava assim,
indo na onda. Sabe aquela manada mesmo? A gente vai igual a manada, né? A gente vai fazendo porque a gente não tem consciência. Então, como é importante essa jornada da autocura. E eu digo assim, prof, eu acredito que foi possível para mim porque eu fiz contigo também. Vou ser bem sincera. Uhum. Porque você, professora, você tem um amor muito grande. Todos nós, todas as pessoas que te acompanham no YouTube, que não são seus alunos, sabem disso. É muito profundo a forma que a senhora trabalha. A gente sente, quando a senhora vem para a gente sente a força dos seus, a gente sente que é verdadeiro, você nunca vem sozinha. Nunca. E isso, né, prof, e isso vem de encontro a gente, porque assim, isso dá força, mostra pra gente que a gente tem essa capacidade de resgatar essa força dos nossos também. Certo, é isso mesmo. É Né? bem maravilhoso, né? Vou falar um pouquinho, enquanto isso você respira, eu sei que é bastante aí. Se tiver uma água, toma um golinho de água. Se sair o batom, você passa mais um pouco e vamos embora. É tão interessante o que você traz, né? E aí eu quero deixar também aberto que as pessoas façam perguntas para você, Sim. porque eu resolvi receber você, como eu quero receber mais alunos meus. E alunos assim, eu chamo de alunos, mas já são mestres, né? Você é uma mestra. Imagina. E claro que é, Eu recebo. mas precisa tomar isso, porque, sabe, Kênia, a gente já nasce com a semente da maestria. Eu falei algo outro dia numa live, eu disse, a gente vai se cercando de muitas leis, de muitas coisas. Nós vamos nos cercando, as crenças, não é? Estou aqui olhando para as meninas, né? A gente vai se cercando de uma porção de coisas. E muitas vezes nós ficamos presos dentro nessa porção de coisas. Ou é com alguém que a gente admira muito, a gente pode de repente não perceber tudo, ou é alguém que a gente deveria admirar e a gente não admira, ou é um conhecimento que chega meio na contramão, parece que contraria um pouco, ou alguma coisa que faz ruído, mas às vezes nós estamos com os ouvidos tão entupidos, ou nós estamos um pouco cegos, e a gente acha que deve ir no oculista, não é? A gente deve ir no oftalmo, o oftalmo vem, ele troca o óculos, mas não se trata disso. Se trata de outras coisas, não é? Então, assim, ouvir você me leva para algumas compreensões enquanto professora. Né? Uma delas, né, é quando você diz assim: eu tinha uma abundância financeira, mas eu não tinha uma abundância de felicidade. Aí eu me dou conta que quando você diz que passou comigo pelos conhecimentos e você conservou a abundância da financeira e você foi para uma abundância de felicidade e vai viver outras jornadas, né? Porque você vai para outras pessoas, né? E não significa que você não esteja lidando com o temperar, com o mexer, com o fazer, porque tudo é uma alquimia. E para mim, uma das maiores alquimias que existe é nós sabermos nos relacionar da forma como a pessoa chega para nós, né? E você me conta isso, né? Então, quando você diz, ah, professor, o jeito profundo que você ensina, né? É porque, de fato, eu vivo aquilo que eu digo. Então, quando eu digo que na nossa jornada, né? Quando eu comecei, Kênia, eu também tinha certos medos, né? Eu gosto de falar isso porque eu me sinto muito verdadeira de contar isso e sinto que eu posso, com isso, ajudar muitos ajudantes que às vezes no início têm um pouco de medo. Então eu falo, nossa, mas a professora também teve medo. A professora não chegou lá na Constelações assim prontinha, né? E olha que eu vinha de uma jornada de professora, né? Muita sala de aula, muita relação. Então, trazer isso para as pessoas como transformação, e eu fui, primeiramente, eu sei que é um treinamento, porque também treinar para aprender, precisamos de tempo, né? Oferecer para as pessoas uma oportunidade que elas se coloquem, que a gente estabeleça um contato, né? Uma interação que seja uma interação de muito respeito com a dor e o sofrimento do aluno que chega, né? Porque os alunos, eles chegam, mas não são alunos só de aprendizado com aquilo que você vai oferecer dentro da teoria,
mas são alunos que eles vêm buscando uma cura muito interna, principalmente com mãe, com pai, com família de origem. As nossas dores primeiras, todas, né, Kênia, elas vêm mesmo da nossa origem. Há muitos de nós curou concepção, né? A própria concepção. Curamos a nossa criança menorzinha. Como nós temos uma facilidade dentro da fenomenologia e dentro da sistêmica, né? Eu também fui criando um método para poder dar essa sustentação que você está dizendo que você tem a partir dos estudos que você fez comigo. Então, resumidamente, né? Existe um eixo que ele é dentro dessa jornada que ela contribui para que de fato isso sustente, que o aluno sustente o seu próprio aprendizado. Mas aí também vem aquilo que você disse, né? Que você estudou, que você se firmou, que você olhou e também chorou, e também precisou dormir um pouco, e também embraveceu, porque é o processo natural de alguém que está olhando para as próprias feridas, que tem que dizer, mãe, isso aqui, esse tanto é seu, mas esse tanto aqui é meu. Tomar o que é nosso dói bastante. Então, se você encontra uma professora que ela estende a mão e diz, olha, tem uma baita de uma pinguela aí. Eu gosto muito da metáfora da pinguela, né? Porque eu também passei pelas minhas, e foram muitas, né? Foram muitas pinguelas. Quando eu pensava que ia acabar, lá vinha uma menorzinha, mas ainda tinha lá. Bom, daí começaram a aparecer as pinguelas, que já tinha já um lugar para onde se escorar, né? Para onde, porque eu já estava bastante curada no meu pai e na minha mãe, ficava mais fácil atravessar o rio a nado quase, não precisava nem da pinguela, eu já ia mesmo direto para a água e dizia, não, eu dou conta, algumas braçadas porque daí eu fui também criando o meu propósito. E é disso que você fala conosco, né? A sensação que eu tenho que quando você conta, e vou devolver a você, e vamos abrir para as pessoas que façam perguntas a você, que tragam as perguntas, porque qual é a curiosidade que elas têm de falar com a aluna da professora Elza, né? De falar, porque eu já me expus de tudo quanto é jeito lá, não é? As pessoas podem me sentir mesmo no online, né? Então, Kênia, o que você traz é uma certeza para a professora. Sabe, quando você diz, olha, professor, o jeito, a forma, a maneira, significa que o método que eu tomei, ele está muito dentro do meu propósito. E aí eu me dou conta, dentro da sua fala, que eu acabo também ajudando que vocês todos construam propósitos. Porque também o propósito, ele é construído, ele faz parte de um chamado, nós podemos realizar algumas coisas dentro de lealdades abundantes que tem na nossa família, de prosperidade, mas é o conhecimento que vai fortalecer o nosso propósito. Então, ajudar os alunos a alinhavar, a construir, entrar em sintonia, mesmo com um pouco de dor, de sofrimento, a gente não nega sofrimento. A gente não, nós todos aqui, né, principalmente eu como professora, eu lido com a real, sabe? Eu sou uma professora real. Eu sou uma professora real. Então, há muito tempo que eu aprendi uma metodologia que tirasse da expectativa, pusesse numa perspectiva e também tirasse daquilo que é o ideal. O ideal é aprender com 2 meses. O ideal é a gente curar na mãe com uma sessão. É possível? É. Desde que eu esteja disponível. Então, construir o propósito, e para mim, viu, Kênia? Você só chegou onde você chegou por uma escolha que você fez, né? Que você não quis ser absolutamente, assim, seguir um roteiro muito simples, né? Você quis simplicidade, mas você quis profundidade. Então, aí não tem jeito mesmo, né? Aí vai vir com a professora Elza. Porque o raso, ele é muito importante. Nós brincamos, a gente ri, né? O pessoal não precisa imaginar que é tudo tão sério. A gente é capaz de destrinchar um frango junto ali na hora de um almoço que a gente improvisa. Não tem faca, a gente mete a mão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente quer pegar a vida, que a gente quer manusear as relações. Então é isso que você fez comigo, né? E o fato de você ter se proposto a vir presencial, você quis experimentar, né? Experimentar ao vivo. Mas foi fantástico, foi profundo, por quê?
porque você experimentou no online. Então, você é estudiosa, você foi buscar, você construiu o seu... E tem uma coisa que você faz também, que é muito parecido assim com o jeito também que eu confio, eu acredito, é essa coisa de reformular o contexto, reformular. Experimentou aqui, não deu, eu vou reformular e vou fazer diferente, sem ficar que você diz que você saiu da vitimização. Né? Então, sair de uma vitimização e você fala assim, ah, eu sou uma nova mulher, né? Não precisa nem ver mais aquela série lá, né? Já viu. Agora isso Já vi. basta a gente olhar pra gente. A gente é a nova Isso mulher aí. daquela série, né? Ou da nossa série mais concreta. Então é isso, viu, Kênia? Eu não quero aqui falar do trabalho que a gente faz e realiza com a jornada, que a gente vai iniciar uma agora, dia 26 e 27 de março, que é o primeiro módulo. Nós não precisamos convencer ninguém, e nem não queremos mesmo, né? Nós queremos contar e entregar o real daquilo que é. Porque eu vim para o mundo das constelações para dar formação e ajudar que os ajudantes eles desabrochem por uma responsabilidade com a vida. É disso que se trata, sabe? É disso que se trata. Então tá aí. Muito obrigada e vamos abrir aí para alguém tiver alguma pergunta, né, Kênia? E talvez você já pudesse me responder uma pergunta, não sei se as meninas aqui têm alguma pergunta para a Kênia, também elas podem fazer e a gente traduz aqui, né? Nós estamos recebendo muitos corações aqui, não é? Mas alguém tiver alguma pergunta aí, Kênia? Ou tem uma pergunta para você que é assim, né? É, qual é o desafio que você percebe que foi um desafio que ele foi ao mesmo tempo que foi um desafio, ele te foi uma grande alavanca assim para você seguir, porque teve hora que quis desistir. É. Como eu também tive hora que eu tive vontade de falar assim, principalmente eu falava assim pro Bert, não, e é essa daí que você fez agora, eu não vou dar conta não, eu acho que eu vou embora, né? Ou com outros mestres meus, né? Eu tive às Nossa. vezes vontade de dizer, meu Deus, eu acho que eu não, será que eu vou dar conta dessa afirmativa? Será que eu vou dar conta dessa lei que ele está falando? Então, né, qual foi para você, qual foi o desafio? Então, professora, para mim é assim, ó. Cada um vai ter os seus, né? Mas o meu Sim. foi de ter que olhar para aquela mulher. Esse Aquela foi o meu mulher, desafio. quem que é mesmo? A Quem que é minha mesmo mãe. aquela mulher? A Ah, sua minha mãe. mãe. Não, só para eu Então, não assim, esquecer, né? é, gente, foi desafiador. Porque o que que acontece? Quando eu descobri que eu tinha que olhar para isso, eu tive vontade de parar no meio do caminho. Eu acho que foi a vontade realmente, aquela vontade inspiradora, eu quis chorar, eu chorei muito, eu mandei várias mensagens para você, lembra, professora, porque eu Sim. não sabia como fazer, porque eu falava assim, como assim? Não, tem alguma coisa muito errada nisso aí, eu acho que tá trocando, tem que trocar os parafusos aí, lembra? Eu fiquei muito sem compreender. Falei, sim, da onde, gente? Que situação é essa? Então, esse foi o meu maior desafio. Porque eu tive um desafio muito grande com a minha mãe, como eu disse no início. Hoje eu compreendo totalmente, porque eu contextualizei toda a situação que eu e minha mãe nós vivemos. São coisas emaranhadas, coisas que vieram lá de trás. E não é culpa de ninguém, né, prof? Então, assim, esse foi o meu desafio. Porque quando eu olhei, eu tive que olhar para minha mãe. Quando eu fui para o Brasil, eu tive que encarar a minha mãe, porque esse foi o propósito, né? Tinha a formação em junho e tinha, epa, tem que aproveitar. Eu não posso me formar sem pegar e olhar para minha mãe e ver realmente que eu tô curada na minha mãe, que eu tô curada nesse feminino, porque senão não vai ser possível. Eu vou estar fingindo, né? E quando eu olhei para minha mãe, professora, eu nunca tinha olhado para minha mãe. Eu nem sabia que a minha mãe era daquele jeito. Eu me emocionei demais, porque foi quando eu percebi que realmente eu, Kenny, estava curada. É claro, né? Sempre vem uma coisa ou outra depois, porque, como a senhora disse, é como se fosse catarses, né? A gente está sempre vem mesmo para poder Sim. acordar a gente. Uhum. Mas olhar para minha mãe e ver a minha mãe como minha mãe,
como aquela mulher que eu jamais, que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido esse sentimento, eu nunca tinha tido esse vínculo com a minha mãe, de chegar para minha mãe e olhar, você é minha mãe. Mãe, eu te amo do jeito que a senhora é. Foi duro falar, porque eu nunca havia falado isso, e ela também nunca havia falado para mim. A minha mãe já com início de Alzheimer e com esquizofrenia, então foi muito desafiador. Mas olha que coisa mais linda e que me sustentou. Foi com a minha mãe, mesmo com Alzheimer e com a esquizofrenia, ela olhar para mim e falar: minha filha, você deu conta. Olha seus filhos, olha a família que você tem. Que Você deu lindo, conta. né? Então, assim, isso para mim foi maravilhoso poder ouvir isso da minha mãe em vida, sabe? A minha mãe, mesmo com aquele Alzheimer e com a esquizofrenia, olhar para mim e me dizer: filha, você deu conta. Apesar de tudo, você deu conta. Eu não dei, mas você deu. E sabe que isso me Hum, faz lembrar, professora? A mensagem que o Bertin fala pra gente: nós somos os sonhos dos nossos antepassados, né? sim. Então, quando a minha mãe me diz isso, e quando eu olho com amor, quando eu olho com ternura para toda a minha história, quando eu olho, contextualizo e falo, realmente foi do jeito que tinha que ser, eu Uhum. vejo que hoje eu faço por eles, mas não porque eu sou maior e melhor que eles, mas porque eu sei Também, fazer diferente. sim. Porque se eles tivessem o conhecimento que nós hoje temos, né, professor, ainda mais com a internet, imagina, Sim, eu consegui fazer meu curso porque foi online. Agora verdade. imagine os nossos pais, eles não tinham esse conhecimento, tanta Não. proibição naquela época, Uhum. tanta religiosidade, né, prof? Então, assim, Sim. tanta coisa impediam, né? Então, ouvir isso da minha mãe me fez me conectar com os meus de uma forma muito profunda. Porque eu já sabia como que era, mas eu não tinha sentido. Então, foi a primeira vez que eu pude sentir. E Kênia, foi isso. maravilhoso isso, né? Maravilhoso que você traz, porque aí você vai pedir uma outra pergunta da professora, né? A gente combinou que ia ter chamada oral, não? Prova oral? Não, ele não combinou. Ah, Não. eu esqueci Não, de você falou contar. bem assim pra mim Puxa ontem, ó. Olha aqui, vida. não vou combinar nada não, hein? Vou combinar nada não. O negócio chegar lá, a gente vai conversar, tem que ser É, como que é. é surpresa, então, prova surpresa, aquela coisa. Tira uma folha. E eu Ah, falei com o pessoal no eu grupo, ó, nunca vocês fiz isso começam com a professor. enviar energia pra mim aí, positividade, porque a professora vai fazer chamada, eu tô achando. Não sei não, porque ela é dessas. Mas tá todo mundo aqui na maior força. Olha quanto coraçãozinho nós estamos recebendo, quanto estão te dando nota 1000, né? Eu sinto assim, né, Kênia, que a importância de você você enxergou a mãe do jeito que ela é, né? E claro que também junto com essa mulher você também teve que enxergar o pai, porque quando Sim, nós juntamos, isso fortalece você ir para a mãe. E isso você percebe que trouxe uma cura também para você enquanto menina, enquanto mulher. O que que pode provocar de cura na sua relação, porque você tem menina, né? Você tem uma filha. O que que sim, fez, o que trouxe de diferença também na sua relação com o seu menino? Porque nós temos os meninos que um dia vão sim, tomar as meninas, não é? Vão tomar suas exatamente. mulheres, né? E você será avó, né? É um prognóstico bem maravilhoso esse de ser avó, viu? Ser avó é algo maravilhoso, né? O que que Vai chegar você a minha vez, percebe? vai chegar. Ah, claro, mas você é muito jovem ainda. E eles também, né? Então, o que que você sente que aquilo que te motivou, porque você ainda precisou, apesar de tudo, você precisou vir ao Brasil, né? Você fez uma escolha. Houve Sim, uma escolha da sua parte, né? Não sim. foi falado por telefone. Você Não, precisou sentir a energia foi um daquela desafio, mulher, até né? porque nós não estávamos programados para isso financeiramente. É. Nós não estávamos. Então, assim, muita coisa teve que acontecer. Mas foi escolha, igual a senhora disse. Eu vendi meu carro na época para eu poder fazer essa Uhum. viagem com a minha família. Eu falei, não, é um processo, porque meu marido também estava com uma situação com o pai dele. E nessa viagem, o meu marido teve um reencontro com o pai dele. De Uhum. começo, assim, para mim foi uma compreensão meio estranha, porque eu falei assim, é muita coisa acontecendo, né? Então,
Eu até falei assim, professora, eu estou trabalhando nisso. Antes de responder a questão das crianças, eu só queria falar algo antes de eu esquecer. Eu estou trabalhando muito isso no meu Instagram, a questão da cura da mulher. Porque eu me sinto uma mulher curada, eu sou uma mulher curada. Uhum. O Bertin, ele diz, né, quando a mulher, ou um homem, né, mas eu digo assim, quando a mulher, ela escolhe curar-se, ela se torna um ser humano de amor e compaixão, já que ela não se transforma somente por si própria, mas ela consegue trabalhar em toda a sua linhagem. Então, assim, querendo ou não, o meu esposo é quem convive comigo. Então, como foi tão abundante e próspero a minha mudança, que respingou no meu esposo, foi para ele. E ele pôde Claro. também ter esse contato com o pai dele. Um contato que não tinha muitos anos. Então, foi muito Uhum. perfeito também. Muito bom. Eu fui com meu pai assim, porque eu estava num vínculo muito grande com meu pai. As histórias que me contaram lá de criança, que eu fui entrando nas histórias e as coisas também que eu fui compreendendo como criança. Porque a gente, quando é criança, né, prof? A gente tem as nossas visões, o nosso jeito de olhar. A gente olha como uma Uhum. criança e não como um adulto. E quando a gente cresce, que a gente começa a ter as percepções, né? Então, o meu pai, para mim, meu pai sempre foi o meu herói. Ele era um homem. Eu achava assim que para ele era tudo para mim e eu tinha esquecido da minha mãe. Então, assim, ir para o meu pai, eu não precisei ir, mas eu tive que contextualizar toda essa situação, aprender, redirecionar todo esse amor, essa minha capacidade de dar esse sentimento, tanto para o meu pai como minha mãe, eles sendo pessoas com mesmos valores na minha vida. Então, isso para mim foi um desafio também. Eu tive que ressignificar aquele pai na minha vida. Olhar para o meu pai e falar assim: não, você é meu herói, mas a minha mãe é minha heroína. Então, Uhum. assim, eu tive que fazer um conjunto. Você entende, prof? E isso foi desafiador. Entendo. Eu E entendo. na questão dos meus filhos, eu e minha filha, a gente não estava se relacionando muito bem. Adolescente, eu não estava preparada, porque eu estava também machucada, ferida. Então, quando eu passei pela jornada de cura, o meu relacionamento com os meus filhos mudaram totalmente. Olha que coisa mais boa, a minha filha não teve aula hoje. Ela acordou, eu falei, filha, vem. Meu marido foi trabalhar, filha, vem deitar na cama com a mãe. Ela vem. Sabe aquela união, aquela coisa gostosa. O meu filho vem, mãe, mãe, mãe. Sabe aquela coisa de ouvir mãe, mãe, mãe o dia todo? Que eu já não Uhum. ouvia há muito tempo. Então, assim, quando a gente ressignifica, eu falo por mim, quando eu ressignifiquei a minha história, eu percebi que várias pessoas ao meu redor, principalmente as pessoas que convivem comigo, também receberam essa bem-aventurança que chegou até a mim. É gostoso isso, né? É uma Bem-aventurança. bem-aventurança, né, professora? É a vida É, nova. É é. vida nova. E assim, Sabe? gente, não é da boca para fora. Não é da boca para fora, que às Ah, vezes pode até. sim. Porque às vezes parece que é um comercial. Gente, não é comercial, não é nada disso. É verdade. Como quando a gente se expõe a isso. Você sabe que vai doer. E tá doendo. O negócio tá de lascar, tá doendo, tá ferindo. Você fala assim, até quando vai doer isso? Não vai parar? Logo Quando a passa. gente pensa que tá Quando casar acabando, de tá novo, passa. começando. Quando casar de novo, Sara, vai lá, pede É, seu marido em casamento, casa de novo, uma noite de amor maravilhosa, né? E pronto, a gente pode casar quantas vezes a gente sentir vontade, não é verdade? a gente Com o pode casar próprio com o mesmo homem. marido quantas vezes a gente quiser. E sabe, Kênia, isso que você traz está muito dentro do meu propósito, dentro da metodologia que eu trago para a jornada, né? Que você chama de autocura, que eu acho maravilhoso mesmo, né? Que a gente vai levando tudo para uma decisão de amar. Existe uma decisão que ela vai sendo tomada, que é a decisão do amor, né? Mas um amor responsável, um amor que sustenta, né? Um amor que cria condições e são escolhas, né? O respeito, né, prof? Isso, mas é necessário também que as pessoas, que aqueles que vêm para a gente percebam também qual é o Sim, propósito da professora, onde ela quer chegar com aquilo. E eu exatamente. deixo, e eu deixo muito claro, né?
A gente precisa deixar claro, porque a sistêmica, ela é fantástica, ela é duradoura, ela é para sempre, e é necessário mesmo uma metodologia que envolva e que provoque, envolve, provoca, mas sustenta, porque precisa Sim. sustentar. Né? A gente está lidando com seres humanos que têm dificuldade com aquele homem, com aquela mulher, como eu sempre digo, né? Uma vez que a gente cura, também nós curamos com tudo que estiver à nossa volta. E toda vez que eu me curo naquele homem, naquela mulher, eu me curo melhor como mulher para o meu marido. Eu me Sim. curo uma mulher melhor para o meu filho homem, para os filhos homens. E eu me curo também com o feminino, né? Mas para eu poder fazer essa cura, eu tenho que transitar do masculino para o feminino para o masculino. Então, uma metodologia que sustenta é uma metodologia que ela vai para o sensorial, que ela necessita tirar da cabeça e trazer para o coração. É necessário que seja sensorial, que a gente sinta mesmo, sabe? E que fique pensando até doa tanto que vai doer um pouco mesmo, mas depois passa e fica super bom. E aí nós nos tornamos responsáveis na decisão de amar. Porque o amor, ele precisa de ordem. O amor, ele precisa da intenção. O amor, ele precisa da cura. O amor precisa do meu propósito. Sem propósito, nós não caminhamos muito. Né? O propósito faz a gente caminhar sem tropeçar demais. O propósito faz a gente alinhar, conectar. Hoje até postei uma coisa sobre o rio, né? Para a gente não apressar o rio. Que é sobre isso mesmo, né? Não apressar o processo, mas também não dá para ficar sentado à beira do caminho uma vida Se inteira, acostumando um né? pouco. Ficar a vida toda, não. Tem uma hora que você tem que dizer, escuta, pera um pouquinho. Já mandou um barco, eu não peguei. Já mandou alguém, não peguei. Quando que eu vou assumir a direção da nossa vida, né? Mas muitas vezes, né, Kênia, nós queremos, mas parece que nós não encontramos uma saída. E aí, É, então, qual é a grande saída? A saída é o conhecer. é o Tudo aquilo conhecer. que a gente conhece desvenda as barreiras todas, né? O conhecimento, ele faz com que a gente enxergue. Quando Tira nós o véu, né, enxergamos, professor? Tira o véu. isso. E às vezes nós não temos só véus, né? Às vezes nós temos umas travas dentro dos olhos, assim. É tão interessante, não é? E essa coisa de tirar os véus é justamente isso, né? É aquilo que está embaçado. E o que que embaça? São os emaranhamentos, né? Os emaranhados, as prosas, aquelas histórias mais velhas do que não sei o quê. Quando nós começamos a conhecer e a olhar para tudo e trabalhar o sinto muito, porque assim, não é mágico, mas fica muito bom quando nós temos o conhecimento que nos alicerça, né? E precisamos ser, né? Então, os professores de sistêmica, de formação de ajudantes, é uma necessidade, sabe? É uma necessidade. Eu sei, eu sou uma vanguarda, eu sou uma pessoa que já está há bastante tempo aí, mas nós temos gente com bastante responsabilidade, sei porque acompanho, porque olho, né? Porque vejo, né? Então, do que nós estamos falando aqui? Quem que eu estou apresentando aqui? Quem que eu recebo hoje aqui na minha casa, aqui no Conviver, né? Eu recebo você, né, Kênia? Recebo A você, minha que gratidão. traz toda uma... Você jorra, né? Você jorra um aprendizado sensorial, você tem um entusiasmo com esse novo que chegou para você, mas você também não ficou só para você, né? Você Não. está fazendo isso ser alcançado pelo seu marido, pela sua casa. Essa decisão do amor, quando nós tomamos esse amor, a gente decide pelo amor, a gente corre sérios riscos na vida, né? Nós ficamos mais pacificadores, nós ficamos mais verdadeiros, nós ficamos mais genuínos, nós somos capazes de enxergar na nossa família a maravilha que tem lá. Então, quando a sua mãe diz, eu não dei conta, mas você deu, na hora fez um pouquinho de ruído, e eu disse assim para sua mãe internamente, como mãe de Quênia? A senhora deu conta, olha Eu quem também você disse isso trouxe para para o ela. mundo, né?
Eu Eu disse tô para ela, dizendo para assim, você. como a senhora não deu conta? A senhora deu conta, a senhora me deu a vida. É, E assim, de toda essa situação que a minha mãe passou mesmo, né? Eu sinto muito por toda a situação dela. E isso me torna muito mais pequena. Porque eu vejo como a minha mãe, a capacidade que a minha mãe teve de todos aqueles desafios que ela viveu, sabe? Tudo que é, ela enfrentou, sendo uma mãe negra mesmo, eu nascendo branquinha de olho azul, as pessoas chegando para minha mãe e falando assim: essa criança não tem como ser sua. Como com uma criança de olho azul? Hoje eu não tenho olho azul, gente, mas eu nasci. Porque meu pai de família italiana, minha mãe de família africana. Então, imagina, olha os desafios que a minha mãe enfrentou. Então, eu sim, reconhecer, confiar nisso tudo que aconteceu, que a minha mãe fez é, o melhor, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu é reconheço, sabe, verdade. com todo o meu coração. Eu reconheço com todo o Que meu bom, coração que a minha muito mãe, bem. ela é extraordinária. Ela fez o melhor que ela pôde. Ela é a melhor mãe que eu poderia ter. E eu vou pegar aqui uma falinha sua. Eu não sei se nós temos pergunta, Carol. Temos perguntas? Vamos ver se nós temos pergunta, Kênia. Vamos atender um pouquinho, pessoal. Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Vocês cuidam com nós, porque, pelo amor de Deus, e olha que não tem nem café nem bolo de fubá, hein? Imagina se tivesse, então, né? Como seria, né? Ah, olha, o Johnny tá aí. Ei, vou conhecendo o povo, olha a Tânia. Oi, gente. Podem enviar as perguntas de Eu acho que vocês. teve perguntas lá para cima, mas eu me perdi também. É, mas também tudo bem. Eu quero entrar aqui numa questão que você trouxe, que eu acho que vai ajudar esse povo bonito que está aí. É, Uhum. quando você fala assim, então eu fico mais pequena que minha mãe, né? Então, porque às vezes a gente está mais grande do que a mãe, né? Mais grande entre aspas aí, né? A gente se sente muito maior do que a nossa mãe, né? Quando eu digo que eu posso ir para o meu lugar, eu também posso, quando eu vou para o meu lugar, hierarquicamente, com relação à minha mãe e ao meu pai, bom, eu sou aquela professora que se traz a mãe, traz o pai, né? Se eu vou É, trazer o pai, eu vou trazer a mãe, porque eu não consigo trabalhar esse homem sem essa mulher. E também não quero trabalhar essa. Eu não quero. Conseguir, eu consigo, mas eu não quero. É, eu escolho trabalhar essa mulher junto com esse homem, porque para ela ser mãe, ela precisou desse homem. E para ele sim. ser homem, ele precisou dessa mulher. Então, se nós, como ajudantes sistêmicos, a gente não trouxer isso de uma forma tão até categórica, contundente, porque foi isso que aconteceu comigo, né? Quando eu fui deixar as histórias da minha mãe para lá, foi possível poder olhar melhor para aquele homem, porque eu saí da lealdade com a minha mãe. Daí eu fui para lealdades fantásticas que tem lá na nossa família, né? Que são as próximas lives que eu vou fazer. Eu quero ir nessa direção aí, mas eu quero voltar aqui, não é? Assim, de fato, quando eu entro nessa ordem com a minha mãe, eu me torno o tamanho que eu tenho que ter com relação à minha mãe, e quando a minha mãe me olha e ela sente orgulho daquilo que eu me tornei, aos olhos da minha mãe, eu me torno extraordinária. E é daí que a bênção vem, é daí que eu consigo sentir a abundância. Então, eu sou diante da minha mãe, eu estou aqui. A minha mãe está aqui, eu estou aqui. Mas quando eu sou capaz de me curvar para minha mãe, eu me curvo para minha mãe. E isso aqui é tão maravilhoso, porque a gente pode, nesse momento, quando eu me curvo para minha mãe, eu posso proporcionar que a minha mãe também curve-se de uma forma até inconsciente para a própria mãe dela. Porque quando nós fazemos uma cura aqui, nós provocamos algo nessa mãe. Estou sem bonecos aqui, vou usar as mãos mesmo, né? Então, quando eu me curvo aqui, minha mãe olha, ela também se cura lá com a mãe dela, ela pode também nos abençoar, ela nos abençoa e nós ficamos grandiosos. Nós ficamos enormes. Eu até postei um videozinho falando sobre isso, né, aí no Instagram, Sim. quando a filha não consegue dobrar para a mãe. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que quando a nossa mãe nos abençoa, porque nós curvamos, quando nós erguemos de volta a nossa cabeça, tem um outro olhar da nossa mãe para nós. Ela nos olha e ela diz: quanto orgulho de você, minha filha. Nesse momento, é um extraordinário que se faz presente, que agora eu tenho o olhar da minha mãe que está no lugar que ela precisa estar. Porque muitos de nós ajudam a mãe para o lugar dela, sabia, Kênia? Eu tenho certeza que eu ajudei a minha mãe a reconhecer o lugar dela sem papagaiar.
né? Ai, mãe, eu tomo você porque você é grande. Toma Sim. nada, tem que tomar é aqui. Ai, porque eu sou tão pequenininha diante de você. Então tá, então dobra a cabeça. Aí a pessoa vai com o corpo inteiro. Como que você está dobrando para sua mãe? Isso Ah, aí é eu dobro o pataquada. pescoço. Você tem que dobrar é aqui, ó, é o queixo, né? E quanto mais a gente fizer alongamento no pescoço, mais a gente vai em direção ao coração da nossa mãe. Porque aqui a gente faz uma conexão profunda, né? Então é maravilhoso. Eu, assim, eu lembro que a minha mãe um dia ela disse assim para mim: entende agora, minha filha, por que que eu não precisei cuidar tanto de você? Porque você, ela falou para mim, você se vira, você se cuida, você sabe fazer as coisas. E ela dizia para mim, você faz as coisas assim de uma forma tão. Minha mãe falava rápida, né? Ela falava assim, você é tão rápido e você faz bem feito. Com você eu não preciso fazer de novo. Kênia, isso, o que minha mãe estava dizendo para mim? Filha, você é perfeita nisso. E eu É, quando olho para você fazendo isso, então, eu quero que as pessoas compreendam o que que é eu me sentir no meu lugar com a minha mãe. O que que é eu me sentir no meu lugar com a minha mãe? Quando eu me ponho no meu lugar, eu também cresço como mãe. Ô, gente, do que nós estamos falando aqui agora? Então, eu sou a filha, mas eu sou mãe. Ok, eu me ponho perante a minha mãe, eu crio a oportunidade da minha mãe dobrar-se para ela, que é isso que, aquela frase lá do Bert, nós estamos esgarçando um pouco. E eu também aqui, aí eu também crio a possibilidade da minha filha olhar para mim e me ver grandiosa, porque ela sente, ela percebe que eu olho para minha mãe e vejo a minha mãe grandiosa. Então, cada um no seu lugar, mas o lugar que eu estou não é pequeno. Acho que é isso que eu quero desmistificar um pouco. Quando entendi. eu fico no meu lugar de filha, eu sou pequena no sentido da hierarquia. Eu vim dessa mulher, então essa mulher está acima de mim. Mas o lugar, quando eu enxergo a minha mãe, é muito grandioso. Feliz das pessoas que conseguem sentir isso. Feliz das pessoas. E posso estar descalço, sem salto, sem ficar em cima de um banco para eu ficar grandiosa. É maravilhoso, porque tudo muda na gente. A minha mãe está lá como grande guardião da minha vida. E eu então me posiciono e digo a ela no que eu me tornei. A minha coluna, ela fica ereta e diz: mãe, olha, mãe, veja aqui, não é? E quando eu honro a minha mãe, não tem outro jeito, porque quando a minha mãe, ela ficou grávida da minha avó, eu já estava lá. Todo o amor que eu dispensar para minha mãe chegará na minha avó. E por conseguinte, esse amor, o amor ele é perigoso, né? O amor, depois que ele, uma vez que ele é colocado, ninguém mais segura o amor, né? Não Ele vai, segura. vai, 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 e vai mesmo, né? E aí a minha filha tá lá, ela olha, ela diz, ok, mas existe uma grandiosidade em mim como filha, quando eu me posiciono com a minha mãe, e eu posso sentir a minha mãe às minhas costas, e quando ela se põe às minhas costas, eu posso olhar para frente, e eu posso seguir, e eu posso olhar para minha filha e vejo a grandiosidade no que a minha filha está se tornando a partir dessa bênção que eu tomo desta mulher e que, portanto, eu só posso transferir se eu tomar. Porque senão a gente não transfere por inteiro. Eu estou falando isso porque nós temos muitas mulheres nas lives, Sim, muitas mulheres, muitas mulheres. Esse é um exercício que ele precisa coragem para ser feito. E às vezes precisa fazer uma vez, duas, três, quatro. Você sabe disso, Kênia. é Eu sempre verdade. contei isso para vocês, não é? Mas então, que hora já temos? Acho que já podemos ir encerrando nossa conversa aqui. Já Já tem vamos. quase uma hora. Então, tá vendo, Kênia? Ai, Quase meu estou Deus. correndo. Mas a gente não combinou também, né? A gente também não combinou, né? Então tá bom. Nós não prometemos nada, né? Nós não prometemos nada, então também nós não estamos A gente não infringindo promete nada. nada. É. E prometemos tudo. Não prometemos nada e prometemos tudo, né? Promete nada, Bom, mas Kênia, promete tudo. Kênia, querida, eu vou abrir então um espaço aí para você ir se despedindo, colocar o que mais você sentir no seu coração que você queira, né? Colocar para as pessoas, enfim. Tem aí alguns minutos para você dizer para eles, enfim, o que você quiser aí, para nós todos, né? Olha, eu quero agradecer a todos que estiveram na live, que escutaram um pouquinho a minha história. E assim, eu falo do fundo do meu coração, da minha alma para vocês.
para vocês que tiverem condições, conseguirem fazer essa escolha, assim como eu fiz, Tudo bem, sabe? esqueci. Se estiverem procurando uma professora, já encontraram. É a minha mestra. É Eu sempre verdade, falo com ela, professora, ela é né? minha mestra porque ela me ensinou o caminho. Eu sei que eu tenho o meu propósito, eu tenho minha essência, eu sei que eu também vim para poder compartilhar, somar na vida de muitas pessoas, mas eu sei que através da vida da professora Elza foi possível também eu encontrar o meu caminho. Minha gratidão a cada um de vocês. Eu agradeço a minha família, os meus pais, aos meus ancestrais, que estão comigo todos os dias, porque só é possível também eu levar a vida para frente, eu também estar encontrando novas pessoas, fazendo meus atendimentos, porque eu também tenho essa força que vem deles. Sou grata à minha família, sou grata à sua família, prof, aos seus pais, à sua ancestralidade, aos meus amigos de jornada, os ancestrais deles e a todos os nossos, a todos vocês que estão nessa live conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que todos vocês possam também encontrar o propósito de vida de vocês. Confiem, faça a escolha. Vai doer, mas é bom demais. Lá Ah, como a professora diz, né? Essa é uma fala da professora Elza. Existe o começo, o meio e novos começos. O fim não existe. é, Então, são sempre novos começos, né, professora? sim. Então, Kênia, essa jornada que nós estamos falando tanto, que às vezes tem as pessoas que perguntam, essa nós vamos iniciar uma presencial, começa agora final de março, são 5 encontros, cada encontro tem 2 dias, né? Então são 2 dias que acho que cada um vale por 3, não é? E sabe que é tão interessante que a gente logo em 2023 vamos ter também turma online, não é? A gente precisa levar isso para o mundo, oferecer mesmo para todos aí do mundo, né? Sermos instrumento de transformação. Sabe o que eu me dei conta agora, Kênia? Eu vou entregar para você assim, zerinho. Saiu do forno, viu? Saiu do meu coração. Eu me dei conta de uma coisa agora que até me emociona. É, talvez vocês fiquem tão leais a mim na questão da metodologia e daquilo que eu dou de sustentação para vocês, mas trocando em miúdos é assim, ó. Talvez vocês me amem tanto e me referendem tanto e me dão tanto respeito, tanto amor, porque eu sinto isso que vem de vocês, porque isso me sustenta e me sustentou para eu continuar viva. Eu me dou conta assim de que é porque assim, como vocês acabam amando os pais de vocês, eles, por tabela, eles me amam. E aí eles autorizam vocês, porque eu também levei vocês para eles, eles, em contrapartida, eles falam, calma lá que nós precisamos amar essa professora, porque ela está trazendo os nossos filhos de volta para nós. Você acredita que eu senti isso agora? Ai, Eu professora, senti que isso lindo. agora. Parece assim que eu vi assim alguns pais, algumas mães, né, dizendo assim, claro, porque ela fala, ela traz os nossos filhos de volta para a gente. Ela fala da gente, ela conta da gente, ela pede para não julgar. Sabe, foi vindo uma conversa aqui, sabe? E aí eu falei, nossa, é verdade. Eles ficam, os pais autorizam eles a me amarem. Sabe? Então Exatamente. não é só por vocês, não. Sabe? Tem uma É por eles. autorização que vem. Eles autorizam mesmo, e por isso que a gente vai fortalecendo e criando uma grande família, sabe? Muito Eu me profundo. dei Nossa, conta disso agora. Nossa, eu muito vou me aqui dentro. emocionar. É. Eu também. Inter- É muito lindo, porque Bom é isso, isso. não é, meninas? Hein, Venina? Hein, Ângela? É verdade. Hein, Sandra? Coisa boa, hein, Carolzinha? Olha, gente, estou rodeada de uma... Eu tenho família aqui comigo, né? Sempre. Então, sabe, o que que a gente faz, né? O que que a gente faz com tudo isso? A gente ama com responsabilidade, ama com a certeza, né, de que é necessário o desafio do amor. O amor, ele desafia, né? O amor, ele pede pra gente sempre muito mais amor, muito mais responsabilidade, mas é um amor real, sabe? É necessário que a gente fique no amor real da nossa família, no amor real da nossa caminhada, no amor real daquilo que de fato a gente pode encontrar. Então é um trabalho de estima muito profundo que a gente faz, né? E você veja, eu aprendi hoje algo, eu me dei conta de algo hoje aqui, é por isso que para mim não tem fim, né?
Sempre uma possibilidade, sempre eu me vejo em possibilidades, né? É sim. Então tá isso. Kênia, um forte abraço para você. Olha, Você a sabe minha da minha imensa frase, né? gratidão. Eu tenho uma frase que eu aprendi assim, né? Meu amor que ama, porque às vezes eu sinto que tem amor que não ama, né? Diz que ama, mas não ama, mas o meu ama. E agora eu sei Isso. porque que ele tem essa força, né? Seu pai, sua mãe. É, A mãe e o pai dos meus alunos, aquela mulher, aquele homem, eles me abençoam sim. muito. Essa professora é da Realmente isso foi nossa. muito profundo. Deu uma chacoalhada em todo mundo agora. É verdade, é verdade. Então, um beijo para você, um beijo Um para todos beijo. aqueles que nos acompanharam. A Carol vai botar o link, já pôs, Carol, o link do curso. Nosso pri- sim, e também está na bio, né? Vocês acham aí no Instagram, acham não, encontram, né? Tá tudo colocadinho. Então, venham. Se o online é bom, vocês imaginem o presencial, não é? É a Sempre é força que muito o presencial maravilhoso. tem. Então, é É. isso. Esse A gente vai conviver ter. chacoalha a gente, né, prof? Ai, eu adoro que me chamam de prof, né? Então é isso, queridos, ó. Um beijo meu e da Kênia para todos vocês. Kênia, muitas Minha bênçãos em imensa Londres, viu? Que gratidão. tudo Amém. esteja. Assim é, todos vocês. Um E beijo. pode. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, elas estão Beijo, aqui, ó. As meninas. Beijo a bonitinhas todas estão tudo aqui vocês, ainda, ó. maravilhosas. Aí elas vão dar tchau aqui, ó. Olha Beijo, aí meus a Ângela, amores. olha a Beijo. menina. Diva. Vem, Sandrinha aí, ó. Ó, olha que lindas. Lindos. Um beijo Como que essa, maravilhoso. como que Um essa beijo a todos professora não vai vocês. ficar assim, né? Opa, tem um compartilhar bonito aqui. Vamos ler, Kênia, para nós? Vamos. Vamos ler para nós. Ela diz o seguinte, ó. A credibilidade que tem em você, Elza, é o que você disse. Eu sou o que eu digo. E é verdade mesmo. Eu sou o que eu digo. Então, quando eu digo que eu tenho um amor, quem ama, ama mesmo. Obrigado, Marina. Deus contigo, viu? Muita luz aí no seu caminho. Maravilhoso, né? Quando a gente Nossa, também pode demais. ter algo que Maravilhoso. nos toca assim. Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Vai ficar gravado, viu, gente? Depois a Kênia põe lá na